mas olha pra mim. Tuas vestes trocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso tanto. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso tanto, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, eu preciso tanto, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Meus irmãos, mais uma vez, bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se em casa, entre aqueles que fazem a família de Deus. Eu queria convidá-lo de pé, em reverência à palavra do Senhor, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, verso 18. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso de número 18. Nós não projetamos o texto no telão para motivá-lo a trazer consigo a sua Bíblia, e usamos a Nova Versão Internacional. Diz o texto: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que me trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família de teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor?
Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra, que tu, ó Deus, resgataste para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e os seus deuses de diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Faze conforme prometeste, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, e a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, nós teremos mais um cântico. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Quantos desejam consagrar todo o seu ser a Deus? Digam amém. Amém. Eu também desejo consagrar o meu ser ao Senhor. Minha falha como pai é a sua falta como filho. Frase atribuída ao imperador Marco Aurélio na sua derradeira conversa com o filho Cômodo no filme de ficção Gladiador do diretor Ridley Scott. Mas, para ser franco, eu nunca vi algo saltar do imaginário para a realidade de forma tão verdadeira. Tenho sido testemunha da vida, de que os erros dos filhos, não raro, estão encobertos pela falha dos pais e acabam se projetando em suas histórias pessoais.
Mas o que é mesmo ser pai? No mundo onde espermatozoides são congelados num banco de sêmen para serem comprados por mulheres que desejam engravidar sem que haja a presença física e emocional de um pai, cabe questionar: o que é ser pai? No mundo onde a educação foi relegada às escolas, à igreja, à televisão ou à babá, cabe certamente a reflexão: o que é mesmo ser pai? No mundo onde crianças possuem quartos mais equipados que muitas casas de famílias de baixa renda, onde o amor foi trocado por um videogame, o carinho pela TV por assinatura, a repreensão pelo computador e a disciplina por um guarda-roupas cheio de lançamentos da última moda, cabe sim argumentar: mas o que é ser pai? Será que ser pai tem a ver com pagar contas, levar na escola, fazer festa de aniversário e buscar de madrugada ele ou ela numa festa? Quem é aquela pessoa que dorme num dos quartos de nossa casa e que talvez, por acaso, nós chamamos de filho? O que ele faz lá dentro? Quais são os seus problemas? Quem são os seus amigos? Com o que ele sonha? Será por acaso que ser pai é ser mais do que tudo isso? Será que nós, inclusive, não temos nos esmerado ao máximo para fazer aquilo que por nós, os nossos pais, jamais fizeram? Será que não lhes basta ter uma vida, uma casa para morar sem pagar nenhuma conta, uma mesada, quem sabe até um carro, algum dinheiro, roupas, seguro-saúde, escola, faculdade? Vocês pensam que tudo isso é brincadeira? Que é fácil prover toda essa infraestrutura em torno de um ou mais filhos? Bem dizia a velha propaganda: não basta ser pai, tem de participar. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você sabe o que Deus pensa sobre ser pai? Você sabe quais são os valores que Deus deseja que os pais inculquem no coração e na consciência de seus filhos? Você tem alguma noção sobre quais são as prioridades de Deus para a vida deles? Você sabia que Deus vai cobrar de você, pai, pelo destino eterno de seus filhos? O principal discípulo de Lacan, herdeiro de Freud na França, tem afirmado que a família, tal e qual nós a conhecemos, está acabando. Ele usa os conceitos da psicanálise como ferramental para interpretar as mudanças em curso na sociedade contemporânea, e como atento observador das dinâmicas sociais, assusta-se pelo fato de que nós estamos vivendo um momento histórico, que é o aniquilamento da família, o que, segundo ele, terá desdobramentos totalmente imprevisíveis. Sua estupefação só não é maior
quando cita que sociólogos e antropólogos parecem não estar interessados em estudar e tentar intervir nesse fenômeno. Depois de mais de 20 anos ouvindo pessoas, muitas das quais são casais, não tenho qualquer dúvida em afirmar que o fato do homem do século 21 ter perdido todas as referências do que é ser homem, no sentido sócio-existencial da palavra, tem uma relação direta com a extinção da família. Não há uma semana em que eu não seja exposto a um drama familiar onde a figura paterna tem responsabilidade direta no estabelecimento de crises dentro de sua própria casa. Parece-me que várias são as razões para que esse processo de perda de identidade masculina tenha se instaurado de forma tão dramática em nosso tempo. Certamente as últimas décadas do século XX não foram fáceis para os homens. O avanço do feminismo a partir de 1960, somado às profundas transformações globais do campo econômico-social, fez com que houvesse uma mudança no comportamento masculino. Segundo o escritor Nolasco, no seu livro O Mito da Masculinidade, o homem dos nossos dias está em busca de se diferenciar do padrão de masculinidade que foi socialmente para ele estabelecido. Ou seja, o que temos é um homem em conflito com sua própria natureza de ser. Essa manhã em que na nossa cultura nós celebramos o Dia dos Pais, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quero lhe convidar a fazer uma reflexão sincera e corajosa de seu papel como homem, chefe de família e como pai. E para tal eu vou buscar analisar a vida de um dos mais notáveis personagens das Escrituras, o rei Davi. Homem segundo o coração de Deus, jamais perdeu uma batalha, a não ser aquela que foi travada dentro da sua própria casa. Davi nos impressiona não só pelos seus acertos, mas indubitavelmente pelos erros que cometeu como pai. Hoje você será convidado a entrar na intimidade do mavioso salmista de Israel, do homem que derrotou o gigante Golias, para desvendar a anatomia existencial que levou Davi a experimentar o maior drama de sua vida, a relação patológica e profundamente perversa que havia em sua casa entre os seus próprios filhos. Nessa mensagem que eu intitulei Fracassar como Pai, a maior de todas as derrotas, vamos buscar ouvir a voz de Deus através de seus princípios e valores, de tal forma a evitarmos que tragédias como a de Davi possam acontecer dentro das nossas próprias casas. Mas eu não quero prosseguir sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Expostos à tua palavra, Senhor, queremos essa manhã ter ouvidos atentos, corações abertos e consciências limpas, para que a boa semente do Evangelho caia em terra fértil, produzindo fruto de arrependimento, o qual se desdobra para a vida e constrói um caminho no ser, um caminho de fora para dentro, um caminho que nos leva ao coração do Pai. Portanto, Senhor, confronta-nos e conforta-nos pelo Teu Espírito e por amor a Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Assim nós te pedimos. Amém. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, preste atenção a essa narrativa.
Disse mais Samuel a Jessé: são esses todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Eu não tenho dúvidas de que, a partir daquele dia, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Mas antes de prosseguir, eu quero lhe fazer um pequeno resumo da biografia desse extraordinário homem. Veja quem ele foi. As Escrituras nos afirmam que ele era filho de Jessé, bisneto de Ruth e de Boaz. Também era o mais novo entre 8 irmãos e, conforme o texto, foi tirado do campo como pastor de ovelhas para se tornar o mais importante rei de Israel. Ele teve aproximadamente 15 esposas, entre mulheres e concubinas. De suas mulheres, teve 19 filhos, além dos filhos que teve com as concubinas. Na sua vida, atuou como rei, profeta, sacerdote, juiz e como músico. Foi o compositor de 73 dos 150 salmos da Bíblia. Por uma feliz combinação de bravura e liderança, conduziu sistematicamente os israelitas na tarefa de subjugar seus inimigos: filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus, edomitas e amalequitas. A sua influência política e as suas alianças se estendiam desde a fronteira egípcia e o Golfo de Acabe até o Eufrates. Foi um hábil construtor de edifícios e palácios. Fez também estradas, restabeleceu rotas de comércio, restaurou a prosperidade material do povo e, consequentemente, da nação. Do ponto de vista religioso, restituiu a arca da aliança ao seu devido lugar e preparou-lhe um tabernáculo especial. Muito da organização religiosa do nosso tempo tem origem nos preceitos e arranjos que foram feitos por Davi. Em adição à sua importância estratégica e política, Jerusalém assumiu nos dias de Davi um contorno religioso que a qualifica depois e até os nossos dias como a cidade santa. No seu reino, Israel tomou posse de tudo o que havia para conquistar no mundo da época dentro do alcance da Palestina. E não bastasse tudo isso, ele ainda era um homem segundo o coração de Deus. Agora, me responda, sinceramente, você já viu na Bíblia Sagrada um currículo que chamasse tanta atenção? Diga-me, você pode ver com frequência pessoas tão bem-sucedidas na vida como Davi? Sim, pois nós estamos diante de um empreendedor de sucesso, de um construtor habilidoso, de um administrador competente, de um político e de um estrategista, de um comerciante hábil, de um bom negociador, possuidor de uma grande
fortuna e de uma invejável carteira de imóveis. Era um músico de sucesso e um compositor consagrado. Pai de uma família numerosa, reconhecido pelo seu povo, era amado pelos seus amigos e respeitado pelos seus inimigos. Homem que caminhava com Deus, homem que conhecia quem era o Senhor. Responda-me, você conhece pessoalmente alguém assim? Você acha que com uma vida dessa precisa-se de mais alguma coisa? O que talvez você não saiba é que essa é uma leitura extremamente superficial de Davi. Hoje nós teremos de olhá-lo com olhos mais profundos, com uma visão mais crítica e de uma forma mais amistosa. Hoje teremos de dissecar os seus erros, seus equívocos, seus fracassos e a sua única e maior derrota, aquela que ele sofreu dentro da própria casa com seus filhos. Eis a sequência de eventos que se articularam para construir o cataclisma familiar ao qual Davi foi exposto. Perceba que eles podem também, de forma silenciosa, estar acontecendo dentro da sua própria casa. Você quer saber como se chega onde Davi chegou? Eu vou lhe dar 5 maneiras para que você analise e esquadrinhe os seus caminhos, como diz o profeta Jeremias, voltando ao Senhor. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que a tragédia de um pai com os seus filhos se constrói quando ele ocupa todo o seu tempo com coisas importantes e esquece as prioritárias. Vou usar bastante a Bíblia hoje. 2 Samuel 8, versos de 11 a 15. Diz o texto: o rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro, tomados de todas as nações que havia subjugado, Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque. Também consagrou os bens tomados de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. E Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Você quer saber como uma tragédia se constrói dentro de uma casa e, sobretudo, na relação entre pai e filho? Ocupe todo o tempo que você possui com coisas muito importantes e esqueça daquelas que são prioritárias. O texto nos mostra um Davi assoberbado, um Davi atarefado, um Davi que era um executivo de uma multinacional, com muitas reuniões, com uma agenda superlotada, com muitos afazeres, com muitos empregados para gerenciar, com muitos relatórios para analisar, com muitas contas para perceber. Todas eram tarefas muito importantes, nenhuma delas podia ser negligenciada. E isso fez com que Davi não tivesse tempo. Tempo, o bem mais precioso dos nossos dias. Nós vivemos numa sociedade que só exalta os campeões.
Nós vivemos num mundo que nos pressiona por resultados. Nós vivemos numa sociedade que só reconhece aqueles que chegam no topo. As pessoas são avaliadas por aquilo que elas aparentam e não por aquilo que elas são. Nós somos julgados bem-sucedidos pela casa que moramos, pelo carro que possuímos, pelas roupas que vestimos, pelo colégio onde nossos filhos estudam, pelos restaurantes que frequentamos e não pelos conteúdos que se alojaram na nossa alma. Nós não somos reconhecidos pelo nosso caráter, porque nós vivemos na sociedade da imagem, e a ética é a estética do lado de dentro. E Davi não tinha tempo. Davi, talvez como você, era uma pessoa muito atarefada. Davi tinha que dar muitos telefonemas, Davi tinha que olhar muitos e-mails, Davi tinha que despachar muitos memorandos, Davi tinha que ler muitas notícias, Davi não podia começar o dia sem ler o Estadão, sem ler Valor, sem ler a Gazeta Mercantil. Ele tinha reunião com os seus gerentes, ele tinha reunião com os seus administradores, ele tinha que fazer viagem às sucursais, ele tinha que ver as filiais, ele tinha que olhar o balanço, ele tinha que negociar com outros empreendedores, ele tinha que fazer negócios que representassem lucro para a nação. Ele não tinha tempo, porque ele estava tratando de coisas importantes. E aí ele esqueceu de seus filhos, que eram uma coisa prioritária. Eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Você sabe diferenciar o que é importante do que é prioritário? É fácil. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Naquilo que você gasta tempo, é onde está o seu coração. Naquilo em que você empreende os seus maiores esforços, é naquilo onde está o seu coração. Naquilo em que você está mais comprometido, é onde está o seu coração. Não há como disfarçar, não há como camuflar. E tristemente, Davi ocupou o seu tempo com coisas importantes e esqueceu das coisas prioritárias. Ele não estava presente em casa. Ele não estava envolvido com a criação daquelas crianças. Ele não participava. Ele não estava comprometido. Ele não se apercebia. Ele não entendia o que se passava no coração delas. Ele não as viu crescer. De um dia para o outro era uma criança e depois já era um homem e uma mulher. Davi não conhecia os filhos que tinha. Não sabia quem eram, com quem andavam, ou o que faziam. Você conhece o seu filho? Você conhece a sua filha? Tem certeza? Você sabe o que ele faz naquele quarto, quando a porta se fecha? Você sabe o que está escrito lá no Facebook? Você sabe com quem ele conversa pelo MSN? Você sabe quem são os amigos que estão acompanhando ele na festa? Você sabe quem são os colegas da escola? Você sabe quais são as famílias onde ele vai passar o final de semana? Davi não sabia de nada disso, porque ele estava muito ocupado. Como talvez você esteja muito ocupado com coisas importantes, enquanto as coisas prioritárias estão sendo relegadas a segundo plano. Gilberto Andrade, um querido irmão, palestrante de encontros de casais em todo esse Nordeste, em todo o país, conta a história de uma criança que brincava com aquele joguinho, um pequeno construtor.
era um quebra-cabeça de peças de madeira que nós construíamos castelos e prédios. Eu brinquei muito com ele. E o filho todo dia chamava o pai: papai, vamos fazer hoje a igrejinha, porque ele tinha alguns modelos de prédios que podiam ser construídos e você copiava. E o pai dizia: filho, hoje não, o papai hoje está atarefado, vamos fazer amanhã. E amanhã ele chegava e dizia: pai, vamos fazer hoje a igrejinha. E o pai dizia: filho, hoje não, porque hoje tem um jogo, mas amanhã papai faz com você. E no dia seguinte ele chegava e dizia: pai, e hoje, vamos fazer a igrejinha? E ele dizia: filho, papai hoje está tão cansado, o trabalho foi tão duro, quem sabe amanhã a gente faz a igrejinha. E ele deixou de ser um menino, se tornou um homem, arrumou um emprego no Ceará, e um dia, fazendo a viagem de Recife para Fortaleza, o seu carro se chocou com um caminhão, e ele praticamente teve o seu pescoço decepado, foi levado agonizando para o hospital, e os médicos ligaram para o pai e disseram: olha, pegue um avião, venha o mais rápido possível, se o senhor ainda quiser encontrar seu filho vivo. E aquele homem desesperado comprou a passagem, pegou o voo e chegou no hospital. O garoto estava nas últimas. E quando o pai entrou no quarto e olhou para o filho, e o filho olhou para o pai, e a expressão de transtorno estava no seu rosto, e o desespero estava grudado na sua face, e a agonia estava arraigada no seu coração. Ele disse: filho! E o menino olhou para ele e, numa última frase antes de morrer, disse: pai, e a gente nem conseguiu fazer a igrejinha. Tudo é prioritário até virar segundo plano. Frase de Erlan Ribeiro. Em segundo lugar, você sabe como se constroem tragédias dentro de casa entre pais e filhos? Evite a todo custo situações conflituosas. As coisas se arrumam naturalmente. 2 Samuel, capítulo 13, vou ler salteadamente. Acompanhe comigo, verso 1. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Verso 2. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Verso 6. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Verso 8, Tamar foi à casa de seu irmão que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Verso 11, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Verso 12, mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. Verso 14, mas Aminon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou-a. O irmão se apaixona pela irmã, isso dentro da casa do rei, homem segundo o coração de Deus, a tal ponto que a sua fantasia e a sua patologia incestuosa o dominam, e ele articula um plano, e com a anuência do pai, que libera a irmã para servi-lo, ele a assedia e a força a um contato sexual e a estupra. Sabe o que o texto diz que Davi fez? Davi ficou enfurecido, mas não deu
uma só palavra a Aminon. Você sabe como as tragédias se constroem? Quando você evita a todo custo situações conflituosas, pensando no seguinte: as coisas se arrumam por elas mesmas. Não é bom entrar em situações de conflito. Não é bom entrar em situações difíceis. Educar é um negócio que dá trabalho, meu amigo. Educar é um negócio que por vezes você tem que dar uma palavra, e é uma palavra dura. E seu filho fica com raiva, e ele fica de cara feia, e ele passa 3 dias sem falar com você, e ele passa um tempo lhe evitando. Mas você sabe, porque você é pai, que aquilo é o melhor para ele, ainda que ele não possa perceber. A posição que temos é para lidar com conflitos mesmo, para agirmos com firmeza, para impor a autoridade que Deus nos deu para a vida e não para a morte. Criar um filho exige disciplina. Mas nós não queremos carregar esse peso, a gente já carrega a culpa de não ter tempo. A gente não briga com os nossos filhos, a gente não sai com os nossos filhos, a gente não beija os nossos filhos, a gente sequer vê os nossos filhos. E aí quando ele chega para pedir uma coisa, a gente fica com aquela sensação de dizer: puxa, esse menino não tem nada, e eu ainda vou negar o que ele está pedindo. Eu vou fazer qualquer gosto seu, vou deixar ele dar na minha cara se ele quiser. É a política do deixa rolar. Deixa ver no que vai dar. Deixa que eles resolvem. Eu não vou intervir. Deixa que a mãe cuida. E a mãe diz: deixa que o pai cuida. E nesse jogo de empurra ninguém cuida. Você quer ver a desgraça se estabelecer? Evite situações de conflito. Fique alimentando esse pensamento irresponsável de que as coisas acabam no fim se arrumando por elas mesmas. Aminon alimentou um desejo carnal, perverso, diabólico, satânico pela irmã. Construiu um plano, atacou a menina, a estuprou. E sabe o que o pai fez? Ficou indignado, mas guardou aquela indignação para ele. Quem sentiu a revolta de fato foi o seu filho Absalão. Esse sim queria que uma providência tivesse sido tomada. Esse sim esperava que Davi chamasse Aminon e dissesse: vem cá, seu moleque, senta aqui que agora você vai ver. Você vai ter que reparar o erro que você cometeu. Você vai ter que pagar pelo equívoco que você realizou. Mas não. Tudo que Davi fez foi se indignar. Deixou o absurdo passar sem correção. 2 anos depois do fato acontecido, Absalão ainda esperava que Davi tomasse uma providência. Ainda estava esperando que o pai chamasse Aminon para uma conversa. Quem sabe ele pensava: meu pai está tão irritado que se chamar ele agora vai matar ele. Ele vai esperar um tempo, ele vai serenar o coração. Davi é um homem de guerra, Davi é um homem valente, Davi não é um homem de deixar passar as coisas apagadas. Mas ele vai chamar Aminon para um confronto. Ele vai vingar o mal que ele fez a minha irmã Tamar. Nada. 2 anos, nenhuma palavra sequer. E aí Absalão fez um churrasco, chamou o irmão e disse: já que meu pai não faz justiça, farei eu. Só que a justiça de Absalão foi para muito além do que deveria ter sido. Ele fez justiça com as próprias mãos, porque Davi abdicou o direito e o dever de usar para com ele de disciplina. Absalão matou o seu irmão Aminon. Às vezes a paz só pode reinar após muitas situações de guerra. Não evite o confronto, não evite o conflito,
Não evite situações difíceis. Pai, você está dentro de casa para administrar essas dinâmicas da vida familiar. Não fuja delas. Não queira ser politicamente correto. Não suba em cima do muro. Não faça como Pilatos e lave as mãos. Não pense que as coisas se arrumam sozinho. Deus colocou você na casa como sacerdote. Ele vai cobrar de você por tudo que acontecer com seus filhos. Só se conhece a serenidade depois que vencemos muitos conflitos. Frase do filósofo Ivan Dionísio. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que as tragédias entre pai e filho se constroem quando se acostuma com os desentendimentos e eles são normais. Deixe seus filhos viverem a própria vida. Veja lá em 2 Samuel 15, versos de 6 a 10. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesur, na Síria, fez esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão é rei em Hebrom. Acostume-se com os desentendimentos, eles são normais. Deixe os seus filhos viverem a própria vida. Davi sabia que existia um conflito entre ele e Absalão, até porque os dois eram muito parecidos. Por isso que ele amava tanto aquele garoto. Porque Davi se via na projeção daquele menino. E ele sabia que existiam situações não resolvidas. Ele sabia da mágoa de Absalão por o rei não ter intervido naquela situação com Aminon. Ele sabia que existia situação de descaso, de desprezo. Absalão se sentia como coisa sem valor. Ele já havia crescido sem um pai, porque o pai estava sempre ocupado. E agora nas situações mais adversas, mais perversas, mais doloridas, o pai não intervia. Talvez Davi não quisesse fazer nada porque se sentia culpado, porque se sentia sem autoridade para agir. E aí aquela amargura de Absalão foi aumentando, foi crescendo. Davi se acostumou com os desentendimentos, achando que aquilo era normal, aquilo fazia parte da vida, mas não faz. Todo entulho que se acumula na alma e que começa a crescer e a virar lixo, aquilo entra em estado de putrefação, e essa putrefação vai diluindo, vai degenerando a sua alma e o seu coração, vai lhe levando a um estado de amargura profundo. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele deixou de amar o pai. Ele deixou de olhar para aquele pai como pai herói. Ele deixou de olhar para aquele homem como o homem que os seus olhos brilhavam. E ele começou a olhar para Davi com ódio mortal. Ele começou a olhar para Davi com desejo, sentimento de vingança. Ele começou a olhar para Davi com desejo de subjugá-lo, de vencê-lo, de humilhá-lo, de derrotá-lo, de expô-lo, de reduzi-lo ao ridículo. E aí essa amargura de Absalão fez algo que eu vou alegorizar, levou Absalão para Hebrom. Ele disse: pai, olha, eu fiz um voto, deixa eu pagar, deixa eu ir para Hebrom. E Hebrom era uma cidade que ficava nas montanhas. Hebrom é chamada a cidade alta. Ou seja, alegoricamente, Absalão foi para um lugar inalcançável, ele foi para um lugar distante, ele se afastou do pai. Ah, meu querido irmão, minha irmã, não deixe o seu filho se afastar de você.
Você perceber movimentos de afastamento, se aproxime, chame para perto, se envolva, entre na rotina, faça parte das dinâmicas, se insira no grupo, chame para conversa, faça coisas que ele gosta, mas não deixe que ele suba até Hebrom, porque se ele for para Hebrom, jamais você o recobrará de volta. Onde é que está teu filho? Ele está perto de ti? Ele está junto de você? Ou ele está na cidade alta, fora do teu alcance? Busque reconciliação. A responsabilidade da reconciliação é sua, sempre será sua, independente de você ter ou não ter razão. Sempre que houver um conflito entre você, pai, e o seu filho ou a sua filha, a responsabilidade da reconciliação, da busca é sua. Você tem que tomar a iniciativa e você tem que promover a paz. Não permita que nada, nem ninguém separe você dos seus filhos. E aí Absalão, quando chegou em Hebrom, disse: agora ele vai ver o que eu vou fazer. Juntou consigo vários homens. E durante aqueles 4 anos em que ele esperou para ir para Hebrom, ele ficou fomentando entre o povo de que o rei já não era mais o mesmo. E quando vinha um homem com uma causa e levava Absalão, ele dizia: se eu fosse rei, ele trataria de outra forma. Se eu fosse rei, eu julgaria o seu problema. Mas você, meu filho, vai entrar na fila do SUS. Vai ter que esperar 1 ano para que o rei julgue. Imagina Davi só julgando, era pior do que o STF. Era pior do que o Tribunal do Trabalho, meu amigo. Era uma fila que não terminava mais. E Absalão dizendo: se fosse comigo era diferente. E aquilo começou a fermentar em Israel. E Absalão era um homem bonito, era um homem de estatura, era um homem de valentia, era um homem de garra, era um homem que tinha o sangue do pai, era um homem que tinha ambição no seu coração. E ele 4 anos ficou semeando aquilo, ia juntando pessoas, e quando ele foi para Hebrom, já havia um exército com ele. E obviamente havia uma insatisfação entre o povo com o rei Davi. E aí Absalão disse: essa agora é a minha hora. E quando ele chegou em Hebrom, ele mandou mensageiros a todo Israel e disse: olha, avisem ao povo que Absalão reina em Hebrom e que eu vou descer para Jerusalém e vou tomá-la. E assim ele fez. Não deixe que seus filhos saiam da sua vista. Você vai acabar perdendo ele para as drogas. Você vai acabar perdendo ele para o álcool. Você vai acabar perdendo a tua filha para a prostituição. Você vai perder os teus filhos para a violência. Você vai perder ele para as más companhias. Traga o seu filho para perto de você. Deixe que ele saiba por seu intermédio quem é Deus. Não permita que ele se afaste e suba na cidade alta, porque a tragédia vai estar a caminho. Quando Absalão desceu daquela montanha, ele desceu para matar Davi. E Davi teve que sair fugido de Jerusalém, porque senão tinha morrido. E a primeira coisa que Absalão fez quando entrou em Jerusalém foi pegar as 10 concubinas de Davi, levou para a praça pública e estuprou uma após a outra. Tamanha era a fúria daquele garoto. Tamanha era a amargura do seu coração. Tamanha era a dor que pulsava na sua alma, tamanha era a revolta que havia crescido no seu peito, porque ele se distanciou do pai, ele ficou num lugar que já era inacessível. Paulo Freire, o extraordinário pedagogo, diz: não há vida sem correção, não há vida sem retificação. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que no caminho da tragédia entre pais e filhos, acontece o seguinte: esqueça-se de sua posição e autoridade e busque ser feliz como qualquer outro. 2 Samuel, capítulo 12, versos de 7 a 14, preguei isso a semana passada, mas vou reler. A proposta ali era outra, 12, de 7 a 14. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul.
Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais e mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres de diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Os oficiais e os comandantes de Davi o haviam afastado da batalha. Ele estava velho para ir à guerra. E disseram: não vai mais, rei, para que não se apague a lâmpada de Israel. E o rei ficou ocioso. O rei estava aposentado. Ele de manhã ele dava uma olhada no UOL, ele dava assim uma olhada no e-mail, via no Facebook e viu o que tinha, tal, dava uma lida, nadava na piscina, aí almoçava, dava uma sonecada, depois ele acordava de tarde, não tinha o que fazer, ia para a varanda do seu palácio, ficava andando de um lado para o outro, e do outro lado da rua estava a Suelen tomando banho de piscina, fazendo bolinha de sabão. Aí Davi disse: essa mulher vai ser minha. E ele a chamou e ele deitou-se com ela. Só tinha um problema: ela era a mulher do seu general Urias. A história vocês sabem. Ele chama Urias, a mulher engravida. Ele tenta botar Urias dentro de casa para dizer que o filho é dele e Urias não entra. Depois de insistir por 2 ou 3 vezes, ele disse: não tem jeito. Mandou uma carta para Joabe e disse: bota esse cara na batalha, abandona ele, deixa ele morrer. E aí Urias morreu. Davi tomou Batseba como mulher. A barriguinha começou a crescer, tudo em paz, chá de bebê. Tudo beleza, quartinho bonito, a criança nasceu, o profeta Natã disse: ela vai morrer. É esse texto que nós lemos. E tem mais: a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. Eu vou trazer o mal sobre a tua família. O que você fez escondido, eu vou fazer na frente de todo Israel. E essa profecia se cumpre quando Absalão pega as concubinas e a leva para o meio da praça e as estupra. Sabe por que isso? Porque Davi perdeu a noção de quem era e o que ele representava. Pai, você não pode perder a simbolização daquilo que Deus fez dentro da sua casa. Ele lhe colocou naquele lugar. Pastor, o senhor é machista? Não, eu sou bíblico. Na minha casa nós decidimos tudo em consenso. E quando não há consenso, eu decido e não abro mão de minha autoridade de decidir, porque Deus me deu essa autoridade. Deus estabeleceu Cristo como cabeça da igreja e o homem como cabeça da mulher. Quer você goste, quer você não goste. Se você não gosta, é porque o seu marido não tem lhe tratado com a dignidade, o respeito, o amor e o carinho que você merece. Porque ele tem que amar você como Cristo amou a sua igreja. Pai, não perca a sua noção de quem você é dentro de casa. Você é o sacerdote da sua casa. E Davi esqueceu-se de quem ele era. Davi perdeu a sua referência. Davi pensou que podia ser um homem comum. Ele esqueceu-se das implicações que existiam, que ele era o rei de Israel, que ele era amado por aquele povo, que ele tinha uma família, que ele tinha generais em batalha. Ele esqueceu de tudo isso e ele pensou assim: eu quero ser feliz como qualquer outro cara. Eu quero ser um anônimo, eu quero ser igual ao soldado do meu império. Quem é você para a sua família? Quem é você para os seus filhos? Eu sei quem você é na igreja, mas quem você é em casa? Se eu chamar os teus filhos aqui para darem um depoimento, o que eles vão falar de você? Como eles vão dizer que você trata a mãe deles? O que eles vão falar da tua relação com eles? A gente pode fazer isso? Você topa? Um Big Brother na igreja? Porque aqui no templo, meu irmão, todo mundo é santo. Até eu sou santo.
Mas eu tenho os meus equívocos e os meus defeitos, e as minhas quedas, e as minhas perdas, e as minhas dores. E minha mulher que vive comigo que o saiba. Nós vivemos na sociedade do hedonismo, da tirania da felicidade. E para ser feliz o cara destrói a família. Para ser feliz ele passa por cima de tudo. Por causa de uma Suelen ele enlouquece, esquece quem é, esquece a mulher da sua mocidade, esquece a história de uma vida, esquece que tem filhos, esquece dos desdobramentos perversos que vão haver na vida dessas crianças com a separação. E parte para ser feliz, e parte para uma noitada de prazer, e troca uma de 45 por uma de 25. Ah, quantos eu tenho visto fazer isso? E arrebentar com tudo. Arrebentar com a vida, arrebentar com a mulher e arrebentar com os filhos. Não há uma semana que eu encontre gente que está estourada por causa de separação. Gente que carrega até hoje as marcas do pai ter saído de casa. Toda semana eu encontro gente que diz: pastor, eu tenho esse buraco dentro de mim, isso surgiu quando meu pai foi embora. A figura do pai tem uma representação muito forte, porque ela é uma representação de Deus, do provedor, do cuidador, daquele que traz equilíbrio, daquele que traz segurança, daquele que traz disciplina, daquele que traz o amor, mas o amor também que tem que ser firme. E quando você tira essa pilastra, isso tudo desmorona. E fica um buraco na alma da pessoa. É o referencial que nós nos esquecemos. É o exemplo que nós deixamos de lado. É um testemunho de falar, mas não de fazer. E a consequência de atos de transgressão são sempre a morte. Por isso o profeta Natan disse: o teu pecado está perdoado, mas a consequência dele, que é a criança, vai morrer. Isso tem uma análise metafórica. Isso remete para o que Paulo fala em Romanos: o salário do pecado é a morte. Esqueça da sua posição, esqueça da sua autoridade, porque você tem direito de ser feliz. Todo mundo diz que você tem direito de ser feliz. Todo mundo diz para você: busque a sua felicidade, rapaz, enquanto é tempo, a vida está passando. E aí o cara enlouquece, entra na crise de meia-idade, sofre pelo que não foi, anseia por aquilo que não pode ser, e fica vivendo nesse limbo, e fica vivendo nessa situação de angústia, e fica olhando para a barriga e diz: eu estou mal. E aí começa a querer ser garotão de novo, quer ser jovem de novo, esquece daquilo que Deus o ajudou a construir numa história de vida. Esquece que Deus foi fiel com a sua casa. Razão e autoridade, as duas luzes mais claras do mundo. Edward Coke, jurista e escritor inglês. Em último lugar, a tragédia entre pai e filho se constrói quando essa dinâmica se apresenta. Aprenda a lidar com a culpa, pois em muitas circunstâncias ela se tornará fiel companheira. 2 Samuel 18, do 24 ao 33. Veja aí. Diz o texto: Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei, e o rei disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem aproximou-se. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: esse está me parecendo, pelo jeito de correr, de que à frente é Aimás, filho de Zadok.
é um bom homem, disse o rei, ele traz boas notícias. Então Aimás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus, ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Aimás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado, esperando. E Aimás ficou esperando. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao etíope: e o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão. Absalão saiu contra Davi. Você sabe por que Davi saiu de Jerusalém? Não é porque ele não podia com Absalão, não. Ele podia com Absalão com a mão amarrada. Ele saiu de Jerusalém para não matar o filho. E ele fugiu, ele passou pelo vexame de ter de abandonar a cidade onde ele tinha sua casa e morava com as suas mulheres e os seus filhos. Ele passou por essa vergonha para não enfrentar e não matar o menino que ele amava, porque durante uma vida toda ele não confrontou, ele não corrigiu, ele não educou, ele não foi pai. E naquela batalha, quando Absalão se chocou com o exército de Davi, porque era inevitável, Joabe, o seu comandante, disse: rei, nós vamos guerrear, nós não vamos ficar fugindo a vida toda. E Joabe não dava viagem perdida. E Joabe foi, e os valentes de Davi foram com eles, e aqueles eram homens acostumados à guerra. E os homens que estavam com Absalão eram meninos acostumados a jogar pelada no campo da esquina. Quando houve o confronto, o saldo foram 20.000 mortos. E Absalão pegou um burrico e saiu fugindo. E o texto diz que ele passou por um espinhal, e os seus cabelos, que eram grandes, não tão bonitos e grandes quanto os meus, mas eram grandes, ficaram presos no espinhal, e ele ficou dependurado, e não conseguia se soltar. E aí levaram a notícia para Joabe, disse: o moço Absalão está pendurado no carvalhal. E Joabe disse: deixa que agora eu vou terminar o serviço. E chegou lá e matou Absalão. Mesmo o rei tendo dito: olha, não façam mal ao meu menino, olha, não toquem no meu filho. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você passar a sua vida se esquivando, se você passar a sua vida evitando o confronto à disciplina e cuidar da sua casa, vai chegar um dia em que você vai ter vergonha, você vai ter que fugir, você vai ter que se esconder, você vai ter que lidar com situações difíceis. Foi o que Davi fez. O vexame que Davi passou foi a consequência de como ele viveu. E aí não vai adiantar você dizer para o traficante: olha, não faça mal com o meu menino. Aí não vai adiantar você dizer para o cafetão: olha, não faça mal com a minha menina. Aí não vai adiantar você dizer para o delegado: olha, não encarcere o meu filho, não bote ele junto com marginais. Aí já vai ser tarde. E aí você vai ter que aprender a lidar com a culpa. Porque em certas circunstâncias ela se torna uma fiel companheira. E Davi ficou esperando a notícia. Davi disse: não é possível que vão tocar no menino. Eu disse para não matar ele. Eu sou o rei. Não é possível que tenha um maluco que vai fazer isso. Mas tinha um homem que tinha quase tanta autoridade quanto Davi. Esse homem era Joabe. Joabe tinha tanta autoridade que quando Davi ficou lá churumingando, reclamando, e ficou se amaldiçoando, e rasgou a sua roupa, e perdeu a vontade de viver, Joabe disse: Davi, levante daí agora, porque se você não sair e não falar ao povo, toda essa gente vai lhe deixar. E o rei teve que se recompor, e teve que ir para frente do palácio, sentar na cadeira, para que todo Israel viesse e visse que ele ainda era rei sobre todo o povo, e que o Senhor estava com ele. Mas as consequências dos seus atos vieram sobre a sua cabeça. Meu filho Absalão,
Quando eu leio esse texto, eu sinto a angústia de Davi. Quando eu leio esse texto, essas palavras entram na minha alma, eu sinto o seu desespero. É o desespero de um pai vendo um filho na desgraça, um filho na sarjeta, um filho que foi por um caminho irremediável que não tem mais retorno. Não deixe o seu filho entrar nessa estrada, não deixe a sua filha andar por esse caminho. Essa manhã Deus está falando com você. Deus está falando com você essa manhã. Não deixe que ele entre por esse caminho. Uma das cenas mais fortes que eu vi na minha vida foi alguns anos atrás no Jornal Nacional, onde uma garotada saiu de uma noitada lá em Copacabana, e quando ia ali pelo aterro do Flamengo, num carro cheio de adolescentes, um deles que dirigia perdeu o controle, o carro se chocou com a árvore e morreram os 5. E a cena era os corpos estendidos na calçada, cobertos com panos ensanguentados, e os pais, 5 horas da manhã, chorando copiosamente, porque os filhos estavam mortos. Mas por que eles estavam ali? Porque tinha um adolescente embriagado dirigindo um carro de madrugada depois de uma noitada, enquanto ele talvez dormia um sono tranquilo, sem saber onde o filho estava. A principal e mais grave punição para quem cometeu um erro está em sentir-se culpado. Sêneca, filósofo, escritor e jurista romano. Não deixe que a culpa corroa você. E se você está sendo corroído pela culpa, eu quero lhe dizer que há esperança. Porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus de misericórdia. E os equívocos que nós, pais, cometemos na ignorância quando estávamos longe de Deus, nós podemos agora gastar nossa vida para tentar suprir a falta que nós geramos. Talvez não seja possível, mas você deverá tentar até o último dia da sua vida. E eu sei que muitos aqui vão conseguir resgatar de volta os seus filhos, mas também sei que alguns não conseguirão e terão que conviver com a culpa até o último dia das suas vidas, ainda que Deus os tenha perdoado. Pai, me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos seus braços você fez segredo, nos seus passos você foi, mas eu, Pai, eu cresci e não houve outro jeito. Quero só recostar no teu peito e pedir para você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Pai, paz. Davi era um homem bem-sucedido em todas as coisas, mas era um fracasso como marido, como pai e como chefe de família. E foi por essa deficiência que o mal entrou na sua casa e destruiu a sua vida. E eu fico me perguntando, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que mais importa? Um sucesso na profissão ou um fracasso no lar? O que vale mais?
um currículo de realizações ou uma casa que serve ao Senhor? Hoje o Espírito de Deus está nos falando, Deus está nos confrontando nas nossas deficiências e nos mostrando onde estamos falhando. Em Mateus capítulo 1, verso 1, está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Davi foi um desastre como pai, mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Em Mateus 21, capítulo 9, diz que as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aminon está morto, Absalão assassinado, Tamar estuprada, um câncer dentro da casa do rei. Mas Deus restitui a esse homem a honra de ser chamado pai do Cristo, do Salvador. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. E em Apocalipse 22:16 diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Deus honrou ele até as últimas consequências, apesar da sua vida ter sido um desastre como pai. Que essa palavra não gere só lágrimas nos seus olhos, nem peso na sua consciência, mas que ela produza um pai melhor, mais comprometido, mais presente, mais firme. Um pai que seja uma referência, um pai que ensine teu filho e tua filha quem é Deus, que ore com eles, que eles tenham orgulho de olhar e dizer: esse é meu pai, esse é meu velho, esse é meu chapa, esse é meu bro, é meu amigo. Eu já não tenho mais pai para comemorar esse dia, mas você que tem o seu, honre ele, porque esse é mandamento com promessa. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais para você. E que o Espírito Santo aplique a palavra do Senhor à sua igreja. Me perdoe se você esperava hoje uma palavra que lhe pusesse riso na boca. Mas a Bíblia diz que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Amém.